Você já se perguntou o que aconteceu após a morte de Jesus? Hoje, vamos explorar 5 eventos extraordinários que ocorreram após esse momento crucial na história. Prepare-se para descobrir como a terra tremeu, os túmulos se abriram e muito mais. Fique conosco até o final e descubra esses acontecimentos surpreendentes. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e cheio de mistério: os eventos que ocorreram após a morte de Jesus. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Agora, vamos ao que interessa: 5 eventos incríveis que ocorreram após a crucificação de Jesus. O terremoto. A terra tremeu. Após Jesus dar seu último suspiro na cruz, o Evangelho de Mateus nos relata um fenômeno impressionante. A terra tremeu violentamente e as rochas se partiram. Este não foi um simples terremoto natural, mas uma resposta cósmica à morte do Filho de Deus. Imagine estar presente naquele momento, sentir o chão tremer sob seus pés e ver rochas sólidas se fragmentarem. O impacto da crucificação foi tão profundo que até a criação reagiu. A terra, como testemunha silenciosa do sacrifício de Jesus, não pôde permanecer indiferente. Este terremoto simboliza o abalo espiritual e físico causado pela morte de Jesus. A criação inteira estava em luto, e este evento serve como um poderoso lembrete do quão significativo foi aquele momento. A magnitude do tremor não era apenas uma demonstração de força, mas um sinal visível da ruptura entre o céu e a terra, indicando que algo grandioso e transformador havia acontecido. Este evento também prepara o cenário para o que estava por vir. A terra tremendo e as rochas se partindo não eram apenas manifestações naturais, mas sinais proféticos de que a morte de Jesus marcaria o início de uma nova era. A mensagem é clara: o sacrifício de Jesus abalou os alicerces do mundo, e este terremoto foi apenas o começo das mudanças monumentais que estavam por vir. Mas o que mais aconteceu como resultado deste sacrifício? O que veio a seguir, que foi ainda mais impressionante do que o terremoto? Prepare-se para descobrir no próximo capítulo, onde veremos como os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram, criando um impacto profundo e inesquecível na história de Jerusalém. Não perca o próximo capítulo, onde revelaremos mais um evento extraordinário que ocorreu após a morte de Jesus. Os túmulos se abriram, a ressurreição dos santos. Logo após a crucificação de Jesus, algo ainda mais surpreendente e milagroso aconteceu. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos que haviam falecido ressuscitaram. Este evento é registrado unicamente no Evangelho de Mateus e não apenas destaca a singularidade da crucificação de Jesus, mas também a imensa significância espiritual de sua morte. Imagine estar em Jerusalém naquele dia, vendo pessoas que você sabia que estavam mortas, andando pela cidade e testemunhando a ressurreição. Esses santos ressuscitados não eram pessoas comuns, eram figuras piedosas do Antigo Testamento, escolhidas para testemunhar o poder redentor de Jesus. Suas aparições em Jerusalém não apenas chocaram os moradores, mas também serviram como um poderoso testemunho da vitória de Jesus sobre a morte. Esta ressurreição temporária foi um prenúncio da ressurreição futura que todos os crentes poderiam esperar, assegurada pela ressurreição de Jesus. O impacto desse evento foi profundo. Imagine o que significou para as famílias e amigos dessas pessoas verem seus entes queridos novamente. Foi um testemunho claro e indiscutível de que Jesus tinha poder sobre a morte, oferecendo esperança e uma promessa de vida eterna para todos que acreditam nele. Este evento também reafirma a ideia de Jesus como as primícias dos que dormem, conforme ensinado por Paulo em 1 Coríntios 15. Mas por que esses santos ressuscitaram somente após a morte de Jesus? E o que aconteceu com eles depois de aparecerem em Jerusalém? Estes são mistérios que ainda intrigam estudiosos e crentes até hoje. Prepare-se para descobrir mais detalhes intrigantes e profundos no próximo capítulo, onde exploraremos o significado do véu do templo que foi rasgado e o que isso simboliza para a humanidade. Não perca! O véu do templo foi rasgado. A barreira foi destruída. Quando Jesus entregou seu espírito na cruz, algo extraordinário e profundamente simbólico aconteceu. O véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo.
Este véu separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado onde a presença de Deus habitava, do resto do templo. Este evento não foi apenas um fenômeno físico, mas carregava um significado espiritual imenso. Imagine estar presente no templo naquele momento e ver o véu, que simbolizava a separação entre Deus e o homem, ser rasgado ao meio. O véu era um símbolo tangível da barreira que o pecado havia erguido entre Deus e a humanidade. O fato de ele ter sido rasgado de cima a baixo indica que foi uma ação direta de Deus, não um ato humano. Com a morte de Jesus, essa barreira foi removida, e agora todos têm acesso direto à presença de Deus através do sacrifício de Jesus. Este evento simboliza a nova aliança estabelecida pelo sangue de Cristo, onde não há mais necessidade de sacrifícios contínuos para a expiação dos pecados. No livro de Hebreus, temos uma explicação detalhada sobre o significado do véu e seu rompimento. Antes, o véu servia como um lembrete constante de que o pecado tornava a humanidade indigna de estar na presença de Deus. Mas com a morte de Jesus, esse véu foi removido e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que nossos pecados foram perdoados. Este evento também destaca o papel de Jesus como nosso sumo sacerdote superior, que intercede por nós no Santo dos Santos Celestial. Mas o que significa essa remoção da barreira para nós hoje? Como isso muda nossa relação com Deus? No próximo capítulo, vamos explorar a escuridão sobrenatural que cobriu a terra durante a crucificação e o que isso simboliza para a nossa fé. Não perca a próxima revelação poderosa. A terra se cobriu de trevas. A escuridão sobrenatural. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra durante a crucificação de Jesus. Este evento extraordinário é mencionado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e é um cumprimento direto da profecia de Amós, que falou sobre um dia em que Deus faria o sol se pôr ao meio-dia e escureceria a terra em plena luz do dia. Imagine a cena. Em pleno dia, tudo ao seu redor fica escuro como a noite. Este evento foi um sinal claro e poderoso do julgamento divino e do sofrimento que Jesus estava enfrentando. A escuridão que cobriu a terra naquele dia não foi um eclipse solar, pois ocorreu durante a Páscoa, quando a lua estava cheia. Foi um milagre, um ato direto de Deus para marcar a importância da morte de seu filho. Esta escuridão representa o luto da criação pela morte de seu Criador e simboliza a separação que Jesus experimentou de Deus enquanto carregava os pecados do mundo. Além de ser um sinal de luto, a escuridão também simboliza o julgamento de Deus. Na Bíblia, a escuridão frequentemente está associada ao juízo divino, e este evento destaca a seriedade do sacrifício de Jesus. Ele estava suportando o peso do pecado da humanidade e experimentando a separação de Deus em nosso lugar. A escuridão serve como um lembrete visual da gravidade do nosso pecado e do preço que Jesus pagou para nos redimir. Mas o que aconteceu durante essas horas de escuridão? Que outros eventos sobrenaturais ocorreram que marcaram esse momento como um dos mais importantes na história da humanidade? No próximo capítulo, vamos explorar o reconhecimento surpreendente do centurião romano e o que isso significa para a nossa compreensão da crucificação de Jesus. Não perca o próximo capítulo, onde revelaremos mais um evento extraordinário que ocorreu após a morte de Jesus. O reconhecimento do centurião. A confissão de fé. O quinto evento notável que ocorreu após a morte de Jesus foi o reconhecimento do centurião romano. Este oficial, responsável por supervisionar a crucificação, ficou profundamente impressionado com os eventos que testemunhou e declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Imagine a cena. Um soldado endurecido pela guerra e pela violência, responsável por inúmeras execuções, sendo tocado profundamente pelos eventos que presenciou naquele dia. O centurião e seus homens estavam aterrorizados com o terremoto, a escuridão e os outros sinais sobrenaturais que acompanharam a morte de Jesus. A combinação desses eventos levou o centurião a reconhecer a divindade de Jesus. Esta confissão pública de fé foi um testemunho poderoso do impacto que a crucificação de Jesus teve até mesmo nos corações mais endurecidos. Este reconhecimento do centurião também reflete a universalidade da mensagem de Jesus. Não foi apenas para os judeus, mas também para os gentios.
A declaração do centurião é um precursor do alcance global do Evangelho, que se espalharia para todas as nações e povos. Sua confissão é um lembrete de que Jesus veio para salvar a todos, independentemente de sua origem ou passado. Além disso, a confissão do centurião nos desafia a fazer o mesmo. Ao reconhecer Jesus como o Filho de Deus, somos chamados a segui-lo e a viver de acordo com seus ensinamentos. A morte de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas uma transformação espiritual que continua a impactar vidas hoje. Que possamos, assim como o centurião, reconhecer Jesus como o Filho de Deus e viver em resposta ao seu amor sacrificial. Mas o que aconteceu com o centurião após essa revelação? Ele seguiu a Jesus? Sua vida mudou? No próximo e último capítulo, vamos explorar o impacto duradouro desses eventos na história e na fé cristã. Não perca o emocionante desfecho desta jornada espiritual.